Oi, gente! Eu sou a Luana e esse é um tour pelo meu bullet journal. Esse caderninho eu comprei na Miniso e custou R$14,90 ou R$14,50, alguma coisa assim. Esse aqui é uma figurinha que eu colei por cima, porque aqui vinha as especificações do caderno. Daí eu cortei, daí eu arranquei ela, ficou um pouco, sabe aquele grudezinho? E aí coloquei uma figurinha. Aqui é uma folha, um papel de carta que eu tinha, e eu coloquei aqui na frente, ele é meio transparente, então meu nome fica aparecendo atrás, e eu achei isso muito legal. E aqui eu coloquei um washi tape porque a folha era um pouco mais curta. Eu só tirei esse arame, abri ele, eu cortei bonitinho esses furinhos com estilete, e encaixei a folha e pra mim ficou uma graça. Na primeira página tem meu nome e informações para devolução, porque eu acabei perdendo o meu bullet que eu tinha antes desse, no comecinho do ano, e nunca mais achei, então eu coloquei alguns dados aqui embaixo do post-it, pra caso eu perca esse, que eu espero que não vai acontecer. Aqui nós temos a lista de matérias que eu tenho na escola, e cada uma eu coloquei um marca-texto, coloquei de uma cor, algumas estão de lápis. Todas antes estavam de lápis, só que aí eu acabei comprando outros marca-textos e marquei elas com as cores do marca-texto num papelzinho, então depois eu colei cada um especificamente. Aqui tem um Future Log e eu vou marcando coisas importantes que eu sei que vai ter, mas eu não uso muito. Normalmente eu uso mais um mensal, mas alguma coisa que eu sei que vai ter no futuro e eu preciso anotar, eu anoto aqui. Como, por exemplo, em agosto, que vai ter testão dia 19, já tá marcado aqui mesmo, eu ainda não tendo feito o calendário. Aqui temos a lista de horário. Eu fiz uma decoraçãozinha aqui, faltou um acento. Aqui tem todo o meu horário, eu separei eles por cores, porque pra mim é muito melhor de visualizar. Coloquei um washi tape, achei que deu um detalhe legal. E eu deixo esse marcador aqui, porque quando eu tô lá no meio do caderno, eu sei onde tá o horário sempre. Só que eu não uso muito esse horário, porque ele tem a capa transparente. Aqui atrás eu coloquei ele, então normalmente eu uso mais esse daqui de trás, porque já tá aqui, é só eu virar atrás, eu não preciso ficar procurando, e aí eu sempre deixo aqui. Aqui temos meu controle de notas, as notas do primeiro trimestre, o que eu tirei nas provas trimestral, o que eu tirei no testão, e aqui eu vou fazer uma lista de quanto eu tirei no final de cada matéria, para que no segundo tri ver se eu consegui melhorar em que eu queria, e acompanhar meu desempenho entre uma matéria e outra, entre um trimestre e outro. Terceiro tri. E aqui tem as faltas. Quando eu falto, eu costumo anotar. Aqui eu não anotei todas as minhas faltas, porque eu me atrasei mais em algumas vezes. Mas, para ter um controle, eu vou tentar voltar a fazer isso agora, depois das férias, porque eu acabei me perdendo e deixei de anotar algumas faltas que eu tive. Aqui um desenho ridículo. Aqui é uma colagem que eu fiz, eu e meu digníssimo namorado, e algumas coisinhas que eu gosto, álbuns que eu gosto bastante, frases. E eu achei que ficou bem bonito. Eu gosto de colagens pra fazer decoração e é pra fazer uma divisória, então achei que ficou bem legal. Aqui temos uma plantinha que eu achei, coloquei por aqui. E aqui temos uma folha de sonhos, foi uma dinâmica que eu fiz. Pediram pra eu escrever meus sonhos e depois rasgaram o papel no meio e botaram fogo nele. Mas foi uma experiência legal.
umas anotações sobre uma impressão que eu precisava fazer de umas imagens para fazer um trabalho e elas precisavam ser de números específicos. Então eu anotei para depois, quando eu for imprimir, já tinha anotadinho bonitinho. E aqui começa a parte mais importante do bullet, que é meu controle mensal. Eu comecei esse bullet em fevereiro, dia 18, porque foi quando eu perdi o outro e comprei esse, e daí eu comecei já dia 18 de fevereiro, mas minhas aulas começaram dia 28 de janeiro, então eu tava organizando no outro e eu acabei perdendo. Temos o controle de mês. Julho eu não fiz porque eu tô de férias. E agosto, que é o próximo vídeo. Falando um pouco sobre o controle mensal, o que eu costumo fazer é... Vou mostrar o mês de maio, que tá mais bonitinho, tem bastante coisa. Eu faço a capa do mês. Normalmente eu gosto de dar uma decorada. Essa foi a primeira vez que eu fiz com colagens, pra mim ficou muito legal. E aí eu faço o calendário. Eu faço o calendário mensal. Então, eu pego, coloco todos os dias do mês. Eu gosto de colocar domingo e sábado, mas aqui eles estavam um pouco grandes demais. E conforme vai passando, eu fui dando encurtada neles, por conta de que eu nunca escrevo no sábado e no domingo, mas eu gosto de ter esse controle. Então aqui eu sempre anoto as matérias de cada coisa que vai ter. Por exemplo, dia 20, História, Matemática 1, Matemática 2. Aí aqui, dia 20, resumo do texto que eu precisava fazer. E aqui, alguns extras, que é fazer mate 1, dia 15. Copiar fotos da lousa, que eu não tinha feito. E aí eu sempre anoto coisas que eu tenho que entregar, coisas que eram antes. Aqui, por exemplo, tem mate 2, mas mate 2 era a lista de exercícios que era pro dia 15, mas acabou não sendo. Aí eu passei pro dia seguinte. E aqui eu botei uns post-it, coloquei junho, porque conforme ia chegando no final do mês e eu não tinha ainda o mês de junho, eu anotava no post-it. Quando eu fiz o mês de junho, eu passei pra cá e já coloquei aqui também. Às vezes eu coloco um extra, como por exemplo, aqui eu coloquei esses dois quadradinhos e coloquei desenhar conjuntos, fazer resumo de histórias cruzadas. Porque eles não são necessariamente uma lição de casa, mas eu preciso fazer para conseguir estudar depois ou para dar uma revisada. Aqui tem a lista do Moodle, que eu coloco as matérias e o que eu preciso pegar, e aí eu vou ticando o que eu pegar. Química e ensino religioso eu não tinha pego, mas provavelmente eu já peguei, porque senão teria sentido falta. E aqui tem a minha lista de gastos, que normalmente eu faço esse gráfico e vou anotando quanto eu gasto em cada coisa. E eu sempre anoto o que eu gastei, onde eu gastei. Eu ainda usava um negócio escrito tipo, que era tipo pra quê? Pra escola, era comida, se eu pagava no cartão, se eu pagava no dinheiro, e o valor. Eu gosto muito do Bullet Journal porque é uma forma da gente se adaptar. Cada mês a gente vai fazendo coisas melhores e que dão mais certo pra gente. Por exemplo, no mês de fevereiro, vamos voltar lá em fevereiro, eu só tinha feito metade do calendário e tava anotando aqui do lado. Pra mim tava suficiente e eu vi que fazia falta outras coisas. Aí no mês de março eu já passei direto pro calendário e pras anotações. Aí depois eu fiz uma lista do Moodle, já no meio do mês, porque eu sentia falta de anotar as coisas que eu precisava pegar, porque eu acabava esquecendo. Abril já foi um mês mais elaborado, como tinha essa página sobrando, como eu gosto de deixar o calendário e as anotações do lado. Então eu fiz a capa do mês e foi que começou a ser feito capas em meses. E coloquei pra cá. A lista do Moodle continuou e foi a primeira vez que eu fiz a página de gastos, que pra mim faz muita diferença, porque eu tenho controle de quanto eu gasto. Maio, mêsinho perfeito, que ficou lindo demais pra mim. Eu coloquei uma música e normalmente gosto de colocar uma música ou uma frase agora nas capas dos meses e fiz a mesma organização. O calendário, anotações,
o Moodle e os gastos. Em julho, a mesma coisa, aqui eu ia colar uma foto, não colei até hoje, mas tem a mesma sequência. Em agosto, eu fiz a mesma coisa, só que eu fiz diferente, eu fiz uma listinha de fazeres, que pra mim vai servir como aquelas anotações que eu fiz no cantinho, sabe? Essas duas anotações. Ao invés de eu fazer aqui no canto, como vocês viram, ficou bastante cheio, eu vou fazer aqui e eu espero que seja melhor pra mim, pra poder fazer. Journal é uma ferramenta que dá pra você ir se adaptando. E pensando nisso, quando eu comecei o Bullet Journal, eu queria páginas assim, todas as páginas que eu arranquei do caderno. Não arranquem páginas dos cadernos de vocês, mas esse caderno é muito bom, ainda tem bastante folhas. Eu queria, por exemplo, ter uma página de sociologia, a de filosofia dá pra mostrar bastante. Ter uma página de filosofia, e aí eu tinha marcado aqui nos cantinhos. E aí eu coloquei pesquisar e dúvidas. Para conforme eu fosse estudando, se eu tivesse que pesquisar uma coisa que ela passasse em sala e eu queria saber mais, eu anotava aqui e pesquisava. Não usei pra nada, então eu arranquei porque tava me deixando triste as páginas sem utilização dentro do Bullet. E as dúvidas, se eu tivesse alguma dúvida da matéria, para perguntar pra professora. Não deu certo, e aí eu arranquei as folhas. Essa questão de assunto, eu queria começar a estudar a matéria conforme ela fosse dada. Então eu pensei, vou escrever assunto, já que eu não estou utilizando essa página, eu pensei, vou usar esse lado, colocar assunto, o assunto que foi dado em aula e como que eu estudei, se foi por vídeo, se eu li, se eu fiz um resumo e o que eu fiz. Não deu certo também, eu devia estar anotando as matérias e depois estar estudando, mas porque eles eram todos separados por matéria, eu acredito, eu não conseguia fazer o que estava sendo dado em cada dia, em cada aula. Então o que eu pensei? Até aqui vai ser onde vai ser os calendários mensais até o final do ano. Então, daqui pra frente, eu tô pensando em fazer o quê? Fazer essa mesma lista, nesse mesmo esquema, só que ao invés de eu colocar matéria por matéria, eu fazer diretamente aqui e, por exemplo, fazer um quadradinho, escrever o assunto que foi dado, por exemplo, idade média. E aí, com esse quadradinho, eu vou ter controle se eu já estudei esse tema ou se eu ainda não estudei esse tema. E aqui do lado, eu penso em escrever como que eu estudei esse tema. Por exemplo, li o livro. E quando li o livro e fiz o resumo, porque eu quero entrar nesse mundo de resumos, eu vou fazer ticar aqui. E eu acho que vai dar muito certo, eu espero que dê certo. Por último, no meu Bullet Journal, aqui atrás tem algumas anotações, desenho do Tico, algumas anotações de uma palestra, anotações, tipo, variadas. E aqui no final, eu colei alguns post-its, se eu quiser usar. E aqui temos algumas figurinhas. Esse saquinho não veio junto com o caderno. O que eu fiz? Eu peguei uma pasta daquelas com esses saquinhos, coloquei o cantinho do saquinho, recortei, fiz os furos direto no estilete e coloquei aqui e depois eu encaixei o arame de volta. Aqui a gente tem o marcador, somos todas extraordinárias, pra lembrar isso, né, que todas as manas são muito extraordinárias e todo mundo merece reconhecimento. Apoiar a sororidade, hashtag por sororidade. E esse é meu Bullet Journal de estudante. É isso que eu faço pra me organizar na escola e pra mim é muito bom. Eu acho que é ótimo pra quem tá estudando.
e fica muito legal de se organizar, principalmente quem gosta de uma coisa visual como eu, porque você tem sempre na sua mão, você sempre vai anotando e você consegue não se atrapalhar durante o ano conforme vai passando. Pra mim é um ótimo jeito e ficou uma fofura. Meu horário fica aqui atrás e aqui é a capa e eu sempre ando com ele, sempre levo pra escola.